Não sou um robô. Se ouviram, ouviram. Se não ouviram, azar. Não posso repetir, pois corro o risco de fragilizar a ideia. Sou, em princípio, neste instante, garanto-vos, humano. Dentro da medida do possível, há sempre possibilidade para melhorar e se isso é verdade, não sou verdadeiramente humano. Caminho para lá, mas hoje não, hoje estou imbuído daquela expressão de Horácio, poeta latino, inércia molenga, inércia alentejana. Se eu fosse mais viajado e conhecesse presunto e queijo de qualidade... Espero que se encontrem bem, o meu nome é Roberto Gamito, suspeito que não é do vosso agrado, também não é do meu, em podendo chamar-me outra coisa, nem que fosse pelo aspecto de ser mais eufónico. O meu nome não dá para ser trauteado, vocês estão na rua, perdidos nos vossos pensamentos, que há outra forma de se perderem na vida. Em havendo pensamento, o que é um ato singularíssimo, devia ser celebrado, ao contrário dos filhos dos influencers que vieram ao mundo para serem esquartejados em conteúdo mínimo e vertical, para gáudio das massas que olham para o óbvio como se fosse uma epifania. E isto há de ter alguma beleza, mas não é para nós, pois temos coração, tripas e cérebro treinados nesta escola da vida que ora nos inspira, ora nos corraça a pontapé didático, o que nos faz crescer e que, em dias de festa, lá para o final da pitança, nos faz chorar. Recordo-me em dias de baile, nessas aldeias alentejanas, onde eu fui criado. Sobretudo no verão, eu que nasci no Alentejo, esses longos meses das férias em que um puto sentia que os segundos passavam coxamente, sem pressas e possivelmente aconteceu em qualquer coordenada quando um tipo era criança. No entanto, façamos já a ressalva, o puto atual deve viver com pressa. Deve ter sido possuído pela ideia do adulto, não me podes parar, o mundo é movimento. É isto que eu grito aos ouvidos de um homem-estátua quando vou a Lisboa na Rua Augusta. Mestre, a economia precisa de movimento. E começa a chocalhar o homem-estátua. Mestre, por favor, o PIB português precisa de ti. E ele, impávido, és o contrassistema possível, e atiro-lhe uma carica para a mala e ele enraivece e vem atrás de mim. Ha! Era um disfarce. Tu és um materialista, esperas que o mundo te caia em cima do colo, que é como quem diz, nessa mala aberta. Eu, se abrisse uma mala no meio da rua, era um louco. Tu pintas a cara, deixas estar quieto, és um artista. Há um fosso entre nós, tal como há entre o oprimido e a vítima. No entanto, eu esperaria do meu nome que pudesse ser trauteado, como talvez tenha acontecido no início. O homem primitivo, ao vistoriar o pássaro, pegou naquele canto à sua maneira, e toda a tradução é uma traição, traiu o canto do pássaro que, afinado, compunha a sua melodia, transportada de geração em geração, esse é o seu quinhão, e com ele seduzia fêmeas, afastava ou aproximava machos, pois a cantiga é aquilo que nos reúne, e não é preciso enverdarmos para um salão de bailes onde velhas e novos saltam com vista à folgança e à fudanga. Cada um com os seus guiões. O homem primitivo, inspirado no pássaro, e quando deu conta tinha uma música nos lábios e entupiu essas casas, essas cavernas assombradas com arte, e começámos a dançar para espantar os demónios, como se os demónios se espantassem com a dança. Eles estavam mesmo à espera que dançássemos. E tudo o que fazemos é para afugentar a ideia de um dia derradeiro de nos encontrar connosco próprios. De facto, desdobramos-nos em figuras paternas, em laios. Édipo, de facto, matou-se a si próprio naquele dia em que matou o pai numa rixa de estrada, transportando essa ideia para as estradas portuguesas. Nós, eventualmente, pelo menos na cabeça, quantas vezes já matámos pessoas no meio da estrada porque nos buzinaram fora de tom?
Mais tarde, sensatamente, em princípio, às vezes dá-nos para aí, mesmo sendo portugueses, dá para afinar a buzina. Pegamos no carro, vamos ao mecânico. Eu estou a tentar ser uma pessoa melhor. Não me dá para pôr uma escala de buzinas, da mais sensata até mais ríspida e consoante a circunstância, eu dou-lhe um toque de buzina. Troco uma buzina por um piano e eu vou para a estrada quando esta entupir tocar Beethoven. Eu sou moco. E o mecânico, olha, isto é assim, o carro está todo espatifado. São 5.000 euros para lhe arranjar a buzina. Oh, isto assim não pode ser. E às tantas vão para a rua chorar, mas a estrada não nos dá essa sensatez. No abstrato, somos homens em desconstrução, cuja toxicidade se esvai teoricamente. Na prática, nós não abdicamos de ser o animal que sempre fomos. Édipo matou o seu laio numa rixa de estrada e suspeito que o engarrafamento a existir não era do quilate daqueles que podemos participar e nos amaldiçoa a vida. Por exemplo, em Lisboa e nas cidades apinhadas de carros, em que o movimento é ridicularizado. E depois olhamos para o lado, vemos um homem estátua, este gajo é que sabe andar na vida. Entre nós e ele, quem é que está a lucrar? O carro está a trabalhar, está a gastar o preço dos combustíveis, ele está quieto, não está a gastar nada, é um homem sustentável, aparentemente vertical, com a mala aberta e pinga! Não é umidade, é dinheirinho. E às vezes gostaria de fazer um documentário, um mockumentary, dado que isto é tudo uma farsa, com as pessoas que, não contentes com a possibilidade de lhe enviar uma moedinha, eu não sei como é que é o pressário do homem estátua, do artista de rua, mas quando um gajo olha para a mala, não sei se é um gesto duvidoso, não sei se me fica bem dizer, mas abro o coração cirurgicamente ao meu público, epá, de quando em vez há lá umas notinhas. E o que é que a pessoa que deu a notinha viu que aquele que lançou uma moeda de 50 cêntimos não viu? Das duas, uma, ou não tem critério, não é viajado, nunca saiu de casa, provavelmente é uma pessoa que se fechou em casa, ermita citadino, e um dia vou mudar de vida, fiz terapia remota pelo Zoom e hoje sou uma pessoa melhor. O gajo não convive com arte, nem via site do Google Arts e Culture e coisas assim. Sai de casa, primeiro compra pão porque é lentejano e passa pela rua onde vê um homem estátua, coisa que nunca viu, nem tem sequer base de comparação. Está aqui um artista, da forma como o Alberto Pimenta disse naquela série A Arte de Ser Português, se a memória não me falha. Está aqui um artista, toma lá 10 euros e vai comprar um gelado, pois eu diante da arte sou avô. Gostava de falar com estas pessoas. O que é que estas pessoas viram num homem estátua que as outras não viram? Esta pessoa sabe avaliar arte, dás 10 euros. Se dás 10 euros ao homem estátua, o que é que tu dás a um stand-up comedian? O que é que tu dás a um artista como deve ser? Deixas lá o ordenado. A entrada são 30, 40 euros. Epá, isto foi demasiado bom. Toma lá o meu salário o resto do mês. É pão e água porque eu mereço. Eu sou do Antigo Testamento, não preciso. Eu só quero é que me deem pão. Não me neguem o pão e não me neguem o circo. Digo eu que gosto de uma certa folia. Mas andamos sempre a adiar o confronto com o laio, com vista a estraçalhá-lo. Evidentemente que na altura não sabemos que é uma figura importante. É só uma rixa na estrada. Não querendo desculpabilizar ou culpabilizar, dependendo da escola, o Édipo, duvido que tenha havido um engarrafamento para que o Édipo se passasse. O Édipo não podia andar nas estradas portuguesas. O rei Édipo todos os dias chegava à casa e dizia à Jocasta, sua mulher e mais tarde sua mãe, perdoem-me a brincadeira, mas é assim que a tragédia ocorre. Olha, querida, hoje matei mais 50 pessoas. Porque, pus-me na estrada às pessoas. Entopem-me o caminho. Se há coisa que eu detesto é perder tempo. Eu olhei para lá, estava na margem, no passeio, como vocês designam, um homem estátua quieto, a rir-se, parou a rir-se. Tu estás a gozar comigo. Mas para chegar ao homem estátua tive que ceifar não sei quantas vidas. Foi um autocarro, era uma excursão de velhas, foi tudo. E eu sinto que aprendi alguma coisa. Olha, mas essas velhas eram tuas tias. Não vou esfuracar os olhos. Falei com o Tirésias, falei com umas fins, falei com um alfaiate, falei com o barbeiro, falei com uma psicóloga. Eu acho que sou tua mãe. Está a mexer comigo. Mas antes que mexa mais, vamos dar mais uma.
E de seguida logo reflito maduramente, mais 3 ou 4 trancadas. Isso foi horrendo, o que é que nós estivemos a fazer? Vai mais uma. Agora vou ter que tirar os olhos porque eu não te consigo olhar na cara. Tu foste minha mãe e contribuíste para isto. Vou retirar os olhos. Voltando ao laio, nós o que fazemos é adiar estes confrontos seminais. E parece-me que a tecnologia, não nas palavras dos tecnófilos, é assim que se diz, os amantes da tecnologia que querem ver se a tecnologia fosse uma figura geométrica, andam sempre à procura da face benfazeja, benéfica. Não, o que tu estás a ver de mal está aqui, e rodam, e parece uma criança com problemas motores a tentar concretizar o cubo de Rubik, sendo que aquele cubo de Rubik tem milhares e milhares de quadrados. Um cubo impossível de ser resolvido num tempo só por uma deidade que tem um tempo infinito. Deus, por exemplo, construiu um desses para ele. Ainda está lá a tentar, eu tenho tempo, um dia pode ser que... E olha para o lado, 3 ou 4 macacos, um escreveu a obra completa de Shakespeare, outro escreveu a parte perdida de Petrónio, do Satyricon. De repente tem uma biblioteca de obras perdidas. Estes macacos são do caraças. Se um gajo lhe der um tempo infinito, escrevem tudo. Caraças, não preciso de ChatGPT. Olha, escreve a cura para o cancro. E o macaco, porra, eu agora queria tirar férias, não me dá para dar um descanso, dá-me aí quantas bananas é que isso dá. Vou aumentar o salário. Quanto é que quer este salário, como aparece na Bíblia? Olha, o meu salário, eu quero uma gaja. Eu não me importo de ser teu escravo. 7 anos, se me deres essa gaja à tua filha, está bem. 7 anos a ser escravo. Isto é o que um gajo gosta de cona. Sai da cidade, torna-se imigrante. Vai para uma cidade, arranja trabalho. Vê uma gaja boa. Eia, caraças! Quanto é que queres para trabalhar? Que eu já vi que és um bom trabalhador, diz o rei. Quero uma gaja. Pão e água durante 7 anos, eu quero essa gaja, cumprir os 7 anos, fico com a gaja. É o meu salário. É um gajo que se reduz ao essencial. Findos os 7 anos, o rei disse, mas, atenção, eu tenho uma filha mais velha. E segundo o meu costume, primeiro tenho que despachar as velhas, a gorda. Ele, a gorda, cara, mais 7 anos se quiseres ter a outra, está bem, fico com a gorda. E primeiro não queria, porque estava apaixonada pela outra, mas 7 anos são 7 anos. Bom, lá tenho que malhar na gorda. Malho na gorda, até a gorda ficar estéril e o caraças. E a gorda, mas eu agora não consigo dar filhos a este gajo. Anda cá, concubina, minha aia. Faz o seguinte, vais para a cama com o meu marido e dá-lhe um filho e dizes que é meu, está bem, tal. E isto é das coisas mais bonitas. 14 anos. Olha, se calhar, se a memória não me falha, é a Raquel ou é a Rebeca? Acho que é a Rebeca. Rebeca que é o nome de uma música, esquecendo isto. Nós andamos absortos em ecrãs e interrogamos-nos, em havendo de vontade, onde é que subsiste a realidade? Eu creio que, ao contrário dos amantes da tecnologia com tempo e espaço para expressar a sua opinião por escrito, que conseguem ver um lado positivo na bomba atómica. Vamos lá ver uma coisa. No tocante à inteligência artificial, se querem fazer uma analogia, olha, reparem, mas isto é uma coisa boa. É como a bomba atómica, depende do uso que lhe damos. A bomba atómica pode ter muitas características, mas eu não consigo destrinçar as duas tribos de bombas atómicas. Estas são as boas e aquelas são as más. Pois, em acontecendo, acreditando nestas mentes com doutoramentos, enchem um currículo de teses que vão empanturrando essas estantes das quais não conhecemos o paradeiro, no futuro, porque as bombas hão de aparecer, é como o José, não o pai adotivo de Cristo, mas o José, filho de Jacó, irmão de Esaú, se a memória não me falha, o gajo via o futuro nos pássaros. O José via o futuro nos pássaros. Mas tinha de beber e tinha de beber numa taça de prata. Um dia larapearam a taça de prata e disse, mas assim não consigo ver o futuro. Ai, o Egito, que o gajo era o sacerdote máximo, só abaixo do faraó. Faço ornimancia, acho que é assim, orni, de pássaro, mancia, de adivinhar, acho que é assim. Se não for, perdoe-me que um gajo também não é assim muito esperto. Está toda a gente perplexa com a seriedade daquelas palavras. Eu que via o futuro nos pássaros, mas precisava ter esta taça de prata, esta que já não tenho, a minha habitual taça de prata e testadinha de vinho. Nós acreditamos em ti. Arranjei um copo ao homem, o gajo só precisa de vinho e olhar para os pássaros. Isto é poético.
dar-nos conta que o faraó, olha aqui está o meu braço direito, é um bêbado, olha para os pássaros. Eu também não dava para isso, para já sou miúpe. E olhar para pontos é a mesma coisa que não olhar para nada. Desse episódio não consigo desembrulhar o futuro. Há de chegar um tempo em que as bombas caem como se fossem cocó de gaivota, olhamos para cima e dizemos, espero que esta bomba seja das boas. Depende do uso que lhe damos. Espero que o nosso povo seja brindado por uma das boas. A bomba atómica razoável ainda não chega a ser boa, é aquela parada. Ou aquela só engendrada na cabeça. A partir do momento que o homem imagina uma coisa, está a um passo de a concretizar. É aquela ideia segundo a qual o erro do homem foi imaginar o inferno. O passo seguinte era concretizá-lo. Se nós não conseguíssemos imaginar o inferno, não havia forma de o concretizar na Terra. Qualquer coisa que o homem consiga imaginar vai acabar por fazê-lo. E é por isso que eu sonho copular com... Não digo. Eu não consigo imaginar. Também não sou tão prodigioso nesse campeonato de imaginação. Será que o homem contemporâneo conseguirá matar o verdadeiro Laio, o seu pai quase biológico e adotivo, que é a tecnologia, pensando nas redes sociais? O ecrã, de facto, é o pai de muitas das pessoas atuais. E será que nós, enquanto Édipo, psicanaliticamente conseguiremos matar esse Laio? Caso contrário, como diz o poeta, nunca conseguiremos habitar o nosso nome. Até do nosso nome seremos escorraçados. E resta-nos olhar para a Bíblia e ver nessa figura do José, olhar para os pássaros e tentar perceber o futuro. Como sucede nos filmes, não sei se sucede na realidade, quando os pássaros começam a andar estranhos, movimentações estranhas, e acontece sempre uma catástrofe. Isto pode suceder, mas às tantas é só uma árvore à qual eles estavam habituados e foi cortada, como aconteceu aqui na minha vila. Havia 2 árvores, mas sobretudo uma que tinha, eu acho que milhares. Posso estar a exagerar, mas se os cronistas do Expresso só conseguem atacar uma coisa por hipérboles positivas, como se fossem tias de Cascais, o idioma ou somos negativos, mas sem paleio, ou temos paleio deficitário, mas só hipérboles elogiosas. Não há outra forma de atacar as coisas. Crítica? Não. A crítica é um pensamento acrítico, perdoem-me o mamarracho linguístico, invernizado por hipérboles elogiosas. E este foi mais um não sou um robô e havemos de voltar a este ponto. Seremos nós capazes de matar o Laio? A tecnologia que nos amordaça ao mesmo tempo que os CEOs dessas grandes empresas nos vendem a libertação só com um sorriso que já não é um sorriso pleno, é um sorriso plano. Cada vez mentem menos. Como a vergonha caiu, o nosso Senhor já não esconde o chicote. O chicote aparece. Não sente necessidade de nos ludibriar com manhas, porque ele tem consciência que nós somos viciados, agarrados do ecrã nesses estímulos e cada vez mais aguados. Aquilo que nós queremos profundamente é matarmos a nós próprios enquanto seres humanos, enquanto criaturas pensantes. Tudo menos pensar. Porque encetar um pensamento seria a balançar-nos para esta ideia. Temos de matar o nosso Laio, a tecnologia, esta nova tecnologia que nos amordaça, que nos dá levas e levas de servidão quando, ao mesmo tempo, nos promete a libertação. E isto é um curto-circuito que não pode continuar. Até o próximo. Não sou um robô.